E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa aqui do Quem Podcast no canal do blog no YouTube. Por isso eu já peço para você deixar sua curtida, seu joinha, seu comentário, compartilha aí nos grupos de Zap, Telegram e toda quinta-feira, 11 da noite, aqui na TVC, sempre com a personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje, meus amigos, eu tenho um privilégio para mim, eu sempre digo, quando eu tive essa ideia de entrevistar pessoas, era para poder ouvir pessoas brilhantes. Eu não queria nem entrevistar, eu queria ouvir pessoas brilhantes. E hoje eu estou de frente, vou entrevistar e vou ouvir uma pessoa que é professor universitário, historiador, escritor, foi vice-presidente de clube, ele mantém a história viva do futebol cearense, fora outras coisas, empresário de sucesso, marqueteiro, que honra estar aqui ao lado, grande Evandro Ferreira Gomes. Obrigado, Kempis, obrigado aí pelos elogios. Justos. É um prazer estar aqui no seu podcast. Eu que sou um ouvinte assíduo, conecto lá no Spotify, enfim, sempre obrigado. Acompanho aí as suas entrevistas. Pô, Evandro, você... Eu não me lembro agora quem foi, se foi o Bilardo, se foi o Bielsa, diz que o futuro do futebol está no passado. Ele tem uma frase dessa. É o Bielsa. É o Bielsa, né? O Bielsa. Eu acho muito... Evandro, manter a história viva, não só do esporte, mas do futebol para você, é um desafio ou é um prazer? Não, acima de tudo é um prazer. Desafio é basicamente a parte operacional, porque demanda muito tempo, demanda muitas horas de dedicação, mas acima de tudo é uma coisa muito prazerosa e é uma atividade, Kempis, que você faz de forma isolada. É uma coisa muito individual, até certo ponto muito solitária. Né? Por exemplo, para desenvolver uma das maiores pesquisas que eu fiz, que foi o Almanaque do Ferrão, eu passei 2 décadas mergulhado aí em pesquisas, principalmente na Biblioteca Pública de Fortaleza, com acervo dos jornais antigos. Eu tinha que ler todos os jornais. Então é uma coisa que você faz de forma isolada. Né? Vez por outra passava alguém, aí dava uma olhada assim, no jornal que você estava vendo, aí dizia, você gosta de futebol, né? Aí eu não gosto, eu estou pesquisando aqui o Ferroviário. Eu sou pesquisador do Ceará. Aí o outro, eu sou pesquisador do Fortaleza. Ou seja, aí você vê que tem gente que faz a mesma coisa que você faz. Aquilo ali, de repente, vira um núcleo e acabam ajudando o outro. Enfim, hoje existem algumas poucas pessoas que encararam esse desafio. Mas, acima de tudo, é uma atividade muito prazerosa. Que maravilha. Evandro, falando justamente de história, de tudo do futebol, você que é pesquisador nato, historiador nato, e ferroviário não tem como esconder todo o seu lado ferroviário, a gente vai falar sobre isso, obviamente, ferrão, ferrinho, enfim. Mas eu queria que você falasse, porque o ferroviário vem de uma classe operária. A gente sabe toda a origem do ferroviário e tal. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre... Porque a sensação que dá que hoje o futebol... Eu sou de uma geração que achava que futebol tinha geral, né? Pra mim tinha que ter geral, tinha que ter o povão lá. Você já assistiu o jogo na geral? Eu assisti, eu vim uma vez um jogo também. aqui. Eu vi um jogo lá no Castelão, eu fiquei na geral com 2 amigos. Interessante, era um Ceará e Fortaleza, eu vim eram os amigos de Crateus, João Batista, Daniel, Alexandre, eram 2 Ceará e 2 Fortaleza e eu aqui corintiano, né? Que os meninos também torciam Flamengo, aquelas coisas todas, eu vim ali, enfim, ficamos ali na geral. Foi uma experiência espetacular, espetacular. Mas, Evandro, a sensação que dá que hoje há uma elitização enorme do futebol. Queria que você me desse sua visão, o que você pensa sobre isso? Não é uma sensação, é uma realidade, Kempis. Se a gente comparar, né, o futebol do presente em relação ao que era na época que a gente era adolescente, que a gente ia para o estádio ali nos anos 80, os próprios anos 90, é praticamente outro esporte, em termos assim, de experiência, né, de audiência. Você citou aí a geral. Eu também tive a oportunidade de assistir um jogo na geral, em 1987, um jogo inesquecível. Eu morava ali na Cidade dos Funcionários e com um amigo do colégio, a gente pegou um ônibus para ir para o Castelão. Quando foi no meio do caminho, ele se tocou que ele não tinha levado dinheiro, ele esqueceu a carteira em casa. Caramba. E aí o dinheiro que eu tinha não dava para pagar 2 arquibancadas, só dava para pagar 2 gerais. Então a gente foi para geral. Massa. E aí foi aquela experiência, né, que você tem que estar todo tempo olhando para cima para ver se não chega lá um saco de urina na sua cabeça. Enfim, aquilo acabou. Aquelas experiências do passado, né, o povão no futebol, não existe mais. O futebol passou por um processo de elitização. Nos anos 90 a gente viu esse processo de elitização na Europa, chegou no Brasil, né? E é um caminho sem volta, né? Os estádios antigamente eram estádios populares, cabiam 100, 120 mil pessoas. Nós temos registros de jogos com esse público. Aqui mesmo no Castelão, eu me lembro um fato que marcou a minha infância, que foi o jogo do Brasil
em 1980. Você foi aquele jogo? Não fui naquele jogo, mas eu vivenciei o clima da cidade, porque a seleção brasileira estava jogando pela primeira vez em Fortaleza, contra a seleção uruguaia. E se você pegar a seleção uruguaia, quem precisa olhar a escalação, era um timaço. O Rodolfo Rodrigues, que depois jogou no Santos, era o goleiro daquele time. O Brasil ainda tinha um time em formação, né? O Tele Santana estava organizando aquele time de 82, tem algumas mudanças em relação ao time que jogou a Copa da Espanha. Mas era assim, era um momento muito diferente, existia um vínculo da seleção brasileira com a população. Então o futebol era um esporte popular. Não que ele não seja popular hoje, mas hoje ele não é mais democrático. Ele não dá mais para o bolso da maioria das pessoas. Uma pessoa que for ao Castelão hoje assistir um jogo do Ceará, do Fortaleza, no Castelão, mesmo que ele seja sócio-torcedor, ele vai gastar muito dinheiro. Primeiro, se ele for de carro, tem um estacionamento que não é barato. Lá dentro tem o lanche, a cerveja, enfim, o lanche do filho. É caro, não é barato. Isso considerando apenas se você colocar aí 2 jogos por mês. Eu não estou nem falando dos meses que tem 3 jogos, aquele cara que vai todo jogo, um campeonato cearense que tem jogo 3 vezes por semana, né? Que aí é um outro problema do futebol brasileiro, que é a questão do calendário. Então, assim, eu acho que o futebol ele continua popular, mas a forma de você assistir o futebol mudou. Hoje em dia tem muitas pessoas que preferem estar no sofá, longe da violência, né? Eu sou da época, de torcida organizada, né? Os meus 2 vizinhos, que me incentivaram, inclusive, a gostar de futebol, um deles, inclusive, foi quem me influenciou diretamente a torcer Ferroviário. Um foi fundador da Falange Coral, o outro foi fundador da TUF. 2 irmãos, inclusive. Então, assim, eu mesmo tive a minha torcida organizada nos anos 90, a Mancha Coral. A gente não deu muita sorte, foi recomendado nunca mais botar uma faixa, porque depois que a gente botou a faixa, o Ferroviário viveu uma faixa. E aí eu lembro depois, que aí vem a história da elitização. Eu me lembro que a FADEC administrava o Castelão, isso. E teve uma promoção lá que começaram a vender cadeira cativa. E nós compramos, eu e alguns amigos que éramos da Mancha Coral, nós compramos as últimas cadeiras cativas, que era, na realidade, uma revenda das primeiras vendas de gente que não usava mais, enfim. Então, aquelas cadeiras estavam ociosas e nós alugamos ali. Então, os campeonatos cearenses, por exemplo, de 92, 93, 94, o bicampeonato do Ferroviário 94, 95, eu assistia ali. Tinha jogo toda semana no Castelão, tinha jogo de campeonato brasileiro, mesmo sem ser jogo do Ferroviário eu ia, porque a gente tinha cadeira cativa, ou seja, mudou. Essas experiências mudaram hoje em dia. Hoje em dia, para muitas pessoas, até ir a um jogo de futebol é um transtorno. Isso. É um transtorno. Transporte público, não há. Olha, você imagina, é uma das coisas que me chateia bastante, porque a sensação que dá, assim, a gente já tem um sócio-torcedor, está dando 40 mil pessoas, 30 mil pessoas, a gente está conseguindo aqui de boa, o resto, estou nem aí. Eu não me preocupo se o povão não pode mais ir para o estádio. Eu estou tendo minha receita, estou buscando, estou conseguindo. O que eu quero mesmo é a televisão, que venha patrocinadores. Exatamente. A sensação é essa, né? E aí tem a história do check-in, porque você tem um número maior de sócios-torcedores do que propriamente você tem de assentos no estádio. E aí é onde entra o Ferroviário, porque o Ferroviário, de certa forma, um jogo do Ferroviário é uma experiência equivalente ao passado. Sem dúvida. Porque você chega 20 minutos antes do jogo e entra tranquilamente. Né? Você olha para a arquibancada, isso é até uma piada que o pessoal conta, você olha, fulano faltou hoje, fulano não veio, porque você conhece as pessoas, é uma torcida muito familiar, tem muita criança, os pais levam os filhos, então assim, é um programa totalmente diferente, é uma experiência diferente, né? Obviamente que são jogos de Série C, Série D, não é o nível de Série A e Série B, é um outro ambiente, é uma outra experiência de futebol, mas é uma experiência um tanto quanto raiz, se você parar para pensar, né? É uma coisa mais fiel ao que era o futebol no passado, um jogo do Ferroviário comparado com a evolução que Ceará e Fortaleza tiveram e a indústria do futebol que acabou modificando todas essas questões aí relacionadas à experiência de assistir um jogo no Castelão, por exemplo. Eu vou confessar, as minhas 2 filhas, a experiência que elas têm em estádio, é no estádio Presidente Vargas, no jogo do Ferroviário do Acesso. Levei, não somente eu, vários colegas. Aquele jogo contra o Maranhão? Contra o Maranhão, que foi um negócio surreal, aquelas coisas que ficam marcadas para sempre. Para elas, aquilo marcou muito. Assim. Sim. Tanto que todas minhas filhas torcem pelo time que eu torço, obviamente, mas elas, né, a gente torce Corinthians, meu pai, aí vem de uma geração em geração, mas elas têm um carinho enorme pelo Ferroviário, porque foram para a experiência. É tanto que elas sempre perguntam,
Pai, como foi que saiu o jogo do Ferroviário? Pai, como foi que saiu o jogo do Ferroviário? Porque criaram um vínculo da experiência. E isso que você falou foi muito perfeito, porque a experiência raiz de muitas famílias, de muitas pessoas no estádio que sentavam, levantavam, pegavam ali o marujinho, pegavam ali a pipoca. Então, assim, uma coisa muito bacana. E o jogo no Presidente Vargas. Isso, Ceará e Fortaleza não cabem mais dentro do Presidente Vargas. Você quer uma coisa mais moderna do que isso? Verdade. Né? Viraram torcidas de massa, né? O jogo do Ferroviário no PV, você para o seu carro 2, 3 quarteirões do estádio e vai andando a pé. Você tem aquelas residências ali que alugam seus jardins para você colocar o carro como se fosse um estacionamento. É um ambiente totalmente diferente em relação à Série A, Série B. Obviamente que eu gostaria de estar na Série A e Série B enquanto torcedor. Mas, quando a gente foca na questão da experiência, né, do futebol raiz, eu acho que Série C, Série D tem ainda uma identificação com o que era o futebol antigamente. Eu acho que falta só isso mesmo. E aí, entrando agora no Ferroviário, queria que você falasse principalmente do momento. A gente está nesse... Eu quero falar, obviamente, da história do Ferroviário, de muitas outras coisas. A gente falou da classe operária. Mas essa ideia do Ferroviário querer virar SAF, isso é realmente necessário, assim? Eu tenho um pouco o pé atrás, Evandro, sabe por quê? Porque eu não sei o que, é que pode acontecer. Eu vi o exemplo do Vasco, o Cruzeiro, aí eu fico assim com receio. Quando for o Fortaleza, eu sempre falei, cara, eu acho que nesse momento não precisava. Mas, enfim, vamos esperar para ver. O Ferroviário precisa de uma SAF? Kempis, isso é uma pergunta muito delicada. Eu acho que o futuro é a SAF. Acredito que nessa lógica de futebol evoluindo, contemporaneamente, enfim, eu acho que todos os clubes vão ser SAF. A questão não é ser SAF, é quem vai comprar esta SAF. Eu acho que esse é o principal ponto. Porque, primeira coisa que as pessoas têm que ter noção, um clube como o Ferroviário, né, que tem 81 anos de história, 91 anos de história, caminha para um centenário agora, 33. Daqui a um tempo, 2033, né? 100 anos de história. Se você pegar um clube como o Ferroviário e você privatizá-lo, vendê-lo, para quem quer que seja, a gente tem que ter consciência que é o fim do Ferroviário da forma como nós conhecemos. Eu não estou dizendo que vai ser melhor nem vai ser pior. Eu acredito que o Ferroviário pode sim, até está em processo de transformação de SAF, embora eu tenha muitas ressalvas e críticas com relação à forma como isso está sendo feito, porque eu não vi um debate, eu não vi um amplo debate sobre isso. A partir do momento que você vira uma SAF, você tem algumas desvantagens tributárias, você tem algumas desvantagens operacionais em relação a questões financeiras. Porque você vira uma empresa. Você vira uma empresa, você tem a carga tributária maior, você também não vai fazer jus às receitas que você tem ali como rubrica de prefeitura municipal, governo do estado, patrocínio público, que o Ferroviário depende disso, de certa forma. Se você pegar o orçamento do Ferroviário, por baixo é R$1 milhão anual. Só essas duas receitas. Fora as cotas de televisão, enfim. Né? Nós estamos falando aqui num contexto, Kempis, que o Ferroviário, ano passado, arrecadou R$13 milhões. 13 milhões? 13 milhões de reais ano passado. Com o título? No ano do título. E ainda assim ficou no vermelho, não pagou suas contas. Né? Caramba! Ainda assim foi um ano conturbado em relação à gestão financeira. Né? Tanto é que estourou agora nesse ano. E aí essa é a minha crítica, porque quando estoura a crise, quando estava tudo bem, ninguém falava em SAF, ninguém falava em vender nada. Então existe um senso comum que SAF é a salvação. Isso. E não é salvação de nada. Né? Basta você ouvir os especialistas. Aqui mesmo em Fortaleza, anualmente eu organizo um evento, você já participou do evento, o Fute Fórum. Eu já trouxe várias pessoas para debater SAF. SAF está na pauta de debate há 3, 4 edições. Todo ano a gente fala de SAF. E todo mundo crava que não é salvação de nada. Desde que você tenha... Agora, é uma tendência. O fato de ser uma tendência não significa dizer que isso vai, que o clube vai ser vendido e vai ser uma potência em nível de ir para uma Série B, se manter numa Série B. Nada garante. Isso depende dos objetivos de quem compra. Quem vai comprar? Né? E aí entra a minha crítica a esse processo, porque eu sou conselheiro do Ferroviário há muito tempo, eu conheço a história do Ferroviário, eu sei todas as crises históricas que o Ferroviário teve que impediram processos de
Vitória, a crise, por exemplo, pós-bicampeonato 94-95, que desencadeou com a saída do Clóvis Dias na época. Eu entendi tudo aquilo ali. Eu fui testemunha ocular daquilo ali. Eu estava no estádio, na hora que fecharam o portão e impediram o Clóvis de entrar dentro do próprio estádio, que ele era bicampeão, tratando dessa forma. Então, assim, eu conheço o bastidor do Ferroviário direito. E eu fico muito pé atrás quando eu vejo, ano passado, o discurso de dívidas controladas, gestão eficiente, Série C, entre os principais 60 times do Brasil, e ninguém falava em SAF. Aí tomam decisões equivocadas, caem, e no meio da queda, uma nuvem de fumaça, SAF. Uma notícia plantada, há 6 meses atrás, no jornal O Povo, falando em CT moderno, falando em dívidas quitadas, uma dívida baixa, que a notícia era de que os potenciais compradores tinham achado a dívida trabalhista do Ferroviário pequena. Qual o valor? 2 milhões. Eu tenho a impressão que é muito mais do que 2 milhões. Até porque agora não pagou ninguém. Isso, desde o ano passado. Do ano passado já teve problema, os caras foram campeões brasileiros invictos e até hoje não receberam a premiação. E agora, todos esses jogadores que encerraram o campeonato da Série C, que foram rebaixados, ninguém recebeu, tem gente com 2, 3 meses de atraso. Fora os que têm contrato em vigência e não recebem desde lá, então já estão com 4 meses de atraso, né? Enfim, então existe uma crise muito grande. E agora vem falar em SAF. Tudo bem, vamos vender para quem? Os portugueses, falaram do tal grupo português, que estava em maio, junho, estiveram em Fortaleza, viram um clube, iriam fazer uma proposta, tudo bem. Aí mantém em sigilo o nome cravado debaixo de 7 chaves, não pode revelar o nome dos portugueses. Tem coisa estranha aí. Sem dúvida. Você, como conselheiro, sabe quem são? Eu descobri quem são. Inclusive, eu tenho um blog, o almanacdoferrão.net, que na realidade é uma mídia independente. Enfim, a gente trata muitas questões históricas do Ferroviário, resgata vídeos do passado, áudios das nossas saudosas emissoras, Rádio Irapuru, a antiga Rádio Verdes Mares, enfim, as nossas rádios antigas, Dragão do Mar. De vez por outra a gente coloca um áudio com um gol do passado, conta a história daquele gol, um jogador, onde é que o jogador está hoje em dia. Enfim, e tem também uma parte crítica. E eu fiz uma crítica em relação a esse processo de SAF. Eu escrevi um texto em setembro questionando esse processo todo, né? E aí, no meio das investigações, né? A gente tem uma equipe, no meio das investigações, a gente descobriu o nome de 2 portugueses que estariam encabeçando um grupo que antes chamava de grupo de português, mas agora o próprio site oficial do Ferroviário chama de grupo de europeus. Isso. Então deve ter alguém aí que não é português. Mas enfim, esses 2 são os 2 cabeças. Esses 2 cabeças, a gente colocou o nome, já saiu na rádio, o próprio Quilmes de Campos divulgou na Rádio Assunção, é o Pedro Roxo e o Nuno Patrão. Esses 2, inclusive, estavam em Fortaleza, não sei se estão ainda, mas até um dia desses eles estavam. E a gente não ia saber que eles estavam, porque ninguém disse nada. A não ser que os representantes do grupo europeu estão em Fortaleza. Mas ninguém sabe quem eram esses representantes. Até que, inadvertidamente, a questão de 15, 20 dias atrás, vazou um vídeo de uma reunião numa sala privada com as pessoas do Ferroviário reunidas com quem? Justamente. Com o Nuno Patrão e Pedro Roxo. Aí quando você bota no Google o nome dessas pessoas, assim, eu não conheço essas pessoas, eu não tenho nada, enfim, pessoalmente, eu não sei nem quem são. Mas quando você bota o nome dessas pessoas no Google, você pega todo um histórico de envolvimento dessas pessoas com questões do futebol na Europa e no Brasil, questões assim que você pode ficar com o pé atrás. Relativas à falência de clube na Europa, rebaixamento de clube tradicional de Portugal da 2ª para a 3ª divisão, envolvimento aqui na Inter de Limeira, o nome deles envolvidos na aquisição da SAF da Inter de Limeira, que acabou não dando certo, no Boa Vista do Rio de Janeiro. Aí você liga para o Boa Vista do Rio de Janeiro, porque hoje em dia futebol é interconectado. Total. Você pega o celular, você liga, fala com a pessoa, e aí, esse pessoal aí? Aí barca furada. Nossa. Aí dá a ficha das pessoas. Aí você fica com o pé atrás. Eu não sei se é verdade, se não é, mas quando todo mundo, Kempis, fala uma mesma coisa, alguma coisa de errada tem. Então, assim, são essas pessoas que vão assumir a SAF do Ferroviário, porque o que eu sei é que eles representam um grupo.
de repente esse grupo tem bala na agulha, de repente esse grupo pode fazer o Ferroviário um time, uma potência no futebol nordestino, novamente, eu fico um pé atrás. Eu estou no Ferroviário, eu já vi tantos projetos mal-sucedidos no Ferroviário, já participei de projetos mal-sucedidos no Ferroviário, conheço as pessoas do Ferroviário, conheço quem é sério e quem não é, quem está lá dentro, debaixo de pau e pedra, independente do presidente que esteja, e não sai lá de dentro por nenhum motivo no mundo, né? E eu estou há 10 anos afastado da vida política do Ferroviário, de cargo diretivo. Minha experiência como vice-presidente foi a pior possível, a pior, se eu pudesse apagar. Porque eu era diretor de futebol, eu entrei no Ferroviário, eu tive várias passagens, né, no Ferroviário. Eu estou no Ferroviário, Kempis, como eu citei para você, na saída do Clóvis Dias, em 97, nós estamos falando de 27 anos atrás. Isso. Eu estava na calçada, mas eu estava como torcedor, como um cara curioso, que já pesquisava o Ferroviário, né, que gostava do Clóvis Dias, porque ele deu o resultado, ele fez um timaço que foi bicampeão cearense, e daqui a um ano vai fazer 30 anos que o Ferroviário não ganha o Campeonato Cearense. 30. Isso, na minha geração, isso era algo inimaginável. Se você me dissesse em 95, no dia 10 de dezembro de 95, quando o Ferroviário foi bicampeão cearense, você faz, comemore aí, porque vocês vão levar mais de 30 anos para comemorar de novo. Tem perigo. Tu é louco? Tá brincando? Quer fazer hora com a minha cara? Porque a gente ganhava um título a cada 5, 6, 9 anos, no máximo. Toda década tinha o Ferroviário cravando um campeonato cearense. E isso acabou, né? Então, assim, eu entrei no Ferroviário como diretor de marketing em 2007, fiz o primeiro sócio-torcedor do Ferroviário. O Ferroviário foi o time no Ceará que deu o primeiro voto ao sócio-torcedor. O pessoal fala que foi o Fortaleza, mas foi o Ferroviário. É porque as coisas no Ferroviário não têm a repercussão que tem no Fortaleza. Mas em 2007, o sócio-torcedor do Ferroviário, final de 2007, foi lançado no dia 3 de janeiro de 2008, um programa de sócio-torcedor do Ferroviário, onde o sócio-torcedor, após 3 anos de contribuição ininterrupta, teria direito a voto. Só que daquele período para cá, nós tivemos várias crises políticas no Ferroviário. Então, entre idas e vindas, eu fui diretor de marketing, editava a Expresso Coral, uma revista, tinha um programa no rádio, enfim, falando oficialmente do Ferroviário. E em 2010 eu saí. Cansei daquela dinâmica. Em 2012 foram bater na minha porta. Vamos voltar, precisamos salvar o Ferroviário. O Ferroviário tinha sido rebaixado para o Crateús. Isso. Você lembra, se é de Crateús, você sabe da história. Você estava na federação, eu estava na federação com você. Isso. Eu estava como no setor do marketing da federação. Isso. Né? E eu da imprensa. Eu tinha saído do Ferroviário, o Mário Carmélio me convidou gentilmente para assumir o marketing. Aí eu até falei para ele, presidente, eu estou colocando uma empresa de marketing esportivo e eu não vou conseguir fazer as duas coisas. Não, traga a empresa para dentro, a gente faz a contrata a empresa. Aí eu fui. Eu saí daquele projeto para ir para o Ferroviário de novo. Caí na esparrela de ir. Por quê? Porque o Ferroviário ia ter uma visão profissional, né? Criamos a famosa Prado, que é uma lenda dentro da história do Ferroviário, com histórias mal contadas, a grande maioria, uma grande mentira. Ninguém nunca contou a história da Prado verdadeira. Você vai já contar. Pois é. Eu lembro que eu contei para você na época, você acompanhou. Eu criei, Kempis, eu tenho até hoje um dossiê sobre aqueles dias do Ferroviário, justamente para nunca esquecer o que aconteceu naquele período. E isso foi em 2014, né? Mas em 2012 eu assumi como diretor de futebol. Então eu passei 18 meses como diretor de futebol do Ferroviário. E pelo jeito foi uma experiência... Essa parte de direção de futebol foi boa. Ah, é? Foi legal, foi um trabalho bacana. Nós trabalhamos basicamente com o Sub-20 na época. Inclusive agora... Essa semana está completando 12 anos que nós chegamos a uma final de campeonato cearense Sub-20. Foi a última vez que o Ferroviário chegou numa final de campeonato cearense de base de qualquer categoria, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Faz 12 anos, foi no final de outubro de 2012, que aquele trabalho frutificou com o Ferroviário base, indo para a final do campeonato cearense sub-20. O presidente do Ceará era até Ivan Leitão, que agora é o nosso prefeito. E o Fred Gomes era o diretor de futebol da base do Ferroviário, que também foi da federação. Então, nós nos encontramos ali, eu até brinquei com ele, né? Rapaz, vou ganhar um título em cima de ti e tal. Vai não. Também você joga pelo empate, porque o Ceará jogava pelo empate, porque ele tinha feito um ponto a mais na fase classificatória. E o jogo foi 0-0. E o Ceará foi campeão, cearense sub-20 2012. O Ferroviário foi vice-campeão. Aquilo ali deu um alento muito grande pra gente, porque o Ferroviário não ganhava nada na base há muito tempo. Chegou numa final e nós pegamos aquele time sub-12 e colocamos para jogar o Campeonato Cearense profissional de 2013.
com alguns enxertos. Veio o Giancarlo, que nós descobrimos lá em Rondônia, foi artilheiro do campeonato. Sim. O Foguinho era desse time, era o capitão do Sub-20, foi profissionalizado. Trouxemos 2 ou 3 jogadores ali mais experientes e não caímos em 2013. Fizemos um campeonato quase que a gente, inclusive, pega vaga na Copa do Brasil. Perdemos por poucos pontos para o Horizonte, que ficou com a vaga da Copa do Brasil para 2014. Mas era um Sub-20 jogando. Ao final daquele ano, teve eleição. E todo ano que tem eleição no Ferroviário, se prepare, porque vai acontecer vai ter alguma bomba atômica no Ferroviário. É mesmo, né? É. Historicamente. 67 foi assim, 97 foi assim, 2022, para falar agora mais recentemente, ano de eleição, o Ferroviário estava há 5 anos numa Série C. Caiu para D em ano de eleição. O que foi que aconteceu? Nós tivemos a eleição em novembro de 2013. Nessa eleição, eu passei para vice. Perdi completamente o comando do futebol, que na época tinha como executivo o Armando Dessessartes. Sim. O Armando Dessessartes também não quis ficar naquele contexto, foi embora para o Criciúma. E aí a gente sabe o desfecho. Em 2 meses de campeonato, o Ferroviário acabou sendo rebaixado. Isso. Aquele processo ali, pouca gente sabe a história, os bastidores daquele rebaixamento, mas, por exemplo, a fórmula do campeonato, que tinha jogos terça, quinta, Era um negócio domingo, absurdo. negócio absurdo, era jogo em cima de jogo. Eu me lembro que o Washington Luiz, ele foi contratado para fazer a nossa pré-temporada, inclusive contra a minha vontade, porque como diretor de futebol eu tinha trazido Julinho Camargo, Gilson Maciel, né? Eu tinha um outro perfil de treinadores. E aí o Washington veio, porque na época ele tinha sido campeão do Barbalha, da Fares Lopes, trouxe alguns jogadores do Barbalha. E aí o Washington foi demitido com 2 semanas de campeonato. Não no primeiro, segundo jogo, já no 5º jogo. Porque em 2 semanas de campeonato, você teve a estreia contra o Crato 7-2. Logo depois, você teve Fortaleza, Icasa, Tiradentes, Horizonte, no intervalo de 1 semana. Exato. Ele caiu ali depois do jogo contra o Icasa. Eu estava, inclusive, no Rio de Janeiro. Ou seja, eu estava completamente desgostoso daquele processo. E em fevereiro o Ferroviário viveu toda aquela draga, né? A fórmula, o Yarley, né? Que não tinha nada a ver com o perfil de 2013. Não que não merecesse estar ali, um grande atleta, mas não tinha a ver com o projeto. Você está entendendo? Mudar o projeto. O que foi que aconteceu? Aquela fórmula do campeonato que nós caímos, nós tínhamos deliberado em diretoria, e por 6-2, nós íamos votar na fórmula proposta pelo Fortaleza, que era uma fórmula mais racional. Você estava na federação, você lembra disso. E o presidente foi lá e mudou o voto de 6 pessoas da diretoria dele. Traiu a diretoria dele. Ou seja, começou a confusão ali. Então, naquele processo ali, eu fui para vice, perdi totalmente a ingerência no setor de futebol. Naquele período ali eu tive 2 jogadores que contratei ainda na minha época. Um foi o Jamil Gonzalez, que era a seleção paraguaia sub-23 do Libertad, nós trouxemos para o Ferroviário, e o outro foi um volante chamado Anderson Lourenço, que tinha jogado na base da Ponte Preta, na base do Palmeiras, e tinha jogado no profissional da Ponte Preta. Foram os 2 únicos. Todos os outros vieram pela presidência da época. Enfim, caiu e entrou numa draga grande. Só que era o presidente, por favor. Edmilson Júnior. E ficou lá. Edmilson não renunciou, apesar de ter matérias no jornal dizendo que ele ia renunciar, que ele tinha renunciado. Nunca renunciou. Passou mais 1 ano e meio lá. E aí o Ferroviário foi jogar a 2ª divisão do Campeonato Cearense de 2015 e foi o 6º lugar na 2ª divisão do Campeonato Cearense. Exato. Ali eu achava que o Ferroviário estava acabado. Porque se você tirar 6º lugar no Campeonato Cearense de uma 2ª divisão, surreal, é mais vergonhoso do que o rebaixamento. Total. E aí o que aconteceu? Do nada, o Ferroviário naquela draga total, o Alto Santo tinha conquistado uma vaga do Ferroviário dentro de campo. Cara, teve aqueles episódios do WO, né? O Ferroviário dentro de campo tinha feito jus à sua classificação, volta para a 1ª divisão, mas o Alto Santo, matematicamente, tinha mais pontos, porque tinha ganho vários jogos em WO. Estranhamente, um campeonato cheio de WOs a favor de um time só. Né? Coisa do futebol cearense. O fato é que teve uma eleição municipal em 2016 e a prefeita que ganhou em Alto Santo não quis mais saber do projeto de futebol do antigo prefeito, que estava
estava concorrendo à reeleição. E o time... E uma diferençazinha de votos, Kempis, ó, bem pequenininha. Coisa de destino, cara. Coisa de destino. Ou seja, quando a prefeita ganhou a eleição em Alto Santo, simplesmente ela disse, acabou o estádio do Coliseu, estava construindo um estádio lá que parecia o Coliseu de Roma, o time não vai jogar mais, tanto é que acabou o Alto Santo. Isso, não existe sumiu, mais. Não existe mais. E o Ferroviário voltou para a segunda divisão por causa desse episódio. Para a primeira, né? Isso. Voltou por causa desse episódio. E fez um campeonato digno. Isso. Fez um campeonato digno. Lembrando que nessa época, quase as questões políticas do Ferroviário quase atrapalham de novo, porque quem estava tomando conta do Ferroviário, anunciando que o Ferroviário ia fazer um grande time, era um estelionatário de fora. Fala, minha Nossa Senhora. Tem essa história também lá. Misericórdia. E faltando 15 dias, você lembra dessa história? Faltando 15 dias, chamaram o Marcelo Vilar, juntaram os jogadores, afastaram o estelionatário e fizeram um time. E o Ferroviário classificou naquele campeonato e foi para final do campeonato. Tirou o Fortaleza. Tirou o Fortaleza, exatamente. Tirou o Fortaleza. 2-0, um gol do Tony Belém e um gol do Mota. Isso. Do Mota. Aliás, aquele gol do Mota, um dos gols da história do Ferroviário que eu mais vibrei na minha vida. Porque, cara, era um renascimento ali. E teve antes do Mimi. E teve o do Mimi, exatamente. Também está na lista dos maiores gols que eu vibrei na minha vida, junto com o do Batistinha em 94, o gol do Arnaldo e do Marcelo Veiga em 88, enfim. Nossa. O fato é que o Ferroviário teve uma nova chance. Ali a gente imaginava, acho que todos, né? Todos a imprensa, e acredito vocês, né? Que era um renascimento, assim, pronto. Eu acho que agora vai, agora vai. Que era vaga para tudo, né? Copa do Brasil, você conseguia... Enfim, acho que... E aí veio a Copa do Brasil, o famoso jogo contra o Sport, foi até a quarta fase, exatamente. Caiu só para o Atlético Mineiro. E naquele ano, que já era um recorde de arrecadação, por conta das passagens de fase, foram mais ou menos 5 ou 6 milhões de receita, né? Metade do que foi em 2023. Ou seja, com 5 ou 6 milhões foi campeão brasileiro. Exatamente. 2023 também foi campeão brasileiro. E aí foi o maior título da história do Ferroviário, 2018, e acho que somente superado em termos de importância do 2023, porque foi invicto. Invicto. E uma quantidade grande de jogos, 20 e tantos jogos. E um trabalho maravilhoso do Paulinho Kobayashi. Né? Sem dúvida. O fato é que em 2018 o Ferroviário meio que entrou nos trilhos novamente. Tanto é que em 2019 jogou uma coisa que muito tempo a gente não via, que era jogos contra o Santa Cruz de Recife. Isso. Contra times importantes do futebol nordestino. Classificação, né? Para a Copa do Nordeste, mas Copa aquela do classificação, Nordeste, negócio... exatamente. E aí foi um período muito bom. Foram 4 anos de 5, né? Foram 5 anos de Série C. E aí no 5º ano, eleição. E aí a velha maldição das eleições do Ferroviário. Mas por quê? Por que isso, assim? Porque, olha, por favor, não querendo desmerecer, e não é esse o intuito da pergunta, mas se você vê clubes potencialmente, financeiramente, muito maiores do que o Ferroviário. E quando a gente vê o Ferroviário, uma briga dessa em tamanho, é por dinheiro, é por poder, é por vaidade? Tem muita vaidade, né? O Ferroviário tem muito cacique. Às vezes você vê um time com menos potencial do Ferroviário em melhores condições... Sim. Porque tem um comando, tem uma linha de comando muito clara. Você sabe quem manda, né? O Ferroviário, por ser um time tradicional, associativo, ele tem aquela linha de pensamento de que é de todos. Então, se você tem um diretor de futebol, o cara é responsável pela pasta do futebol. Mas aí o diretor social, o diretor de patrimônio, o diretor de marketing, ele se acha no direito de dar pitaco no setor de futebol. Porque o X da questão, o carro-chefe é o setor de futebol. Se a coisa não anda no setor de futebol, nada funciona. Então, assim, quando o resultado é positivo, todo mundo é amigo. Quando o resultado é negativo, começa o fogo amigo também. Então, em 2022, nós tivemos uma crise política que já vinha se arrastando de episódios de 2020, 2021, a turma do deixa para lá vai apaziguando, mas existia um relacionamento totalmente triturado entre o presidente e o vice tinha ascendência no Conselho Deliberativo, e o Conselho Deliberativo não teve pulso suficiente para se manter na sua condição de Conselho Deliberativo, não imiscuir nas questões relacionadas ao futebol. Nós tínhamos um investidor que começou a ficar inseguro em relação a colocar dinheiro, porque estava vendo que tinha eleição e estava sendo armada uma oposição, que o Ferroviário estava entre os 60 principais times, que já tinha receita. O Campeonato Brasileiro hoje de uma Série C não é um campeonato qualquer. Hoje em dia você tem cotas de participação.
fora a possibilidade de participar de uma Copa do Nordeste, que aí sim é uma grande cota de participação. Ou seja, o Ferroviário estava começando a andar com as próprias pernas. E aí isso desperta os desejos. Né? Quantos conselheiros o Ferroviário tem? O Ferroviário deve ter hoje entre 200 e 300 conselheiros. Nossa, tem tudo isso? Num pedaço de papel, sim. Agora, Mas, na vida prática do clube, fizeram uma reunião agora, semana passada, tinha 10 pessoas. Não diga isso não. Nesse momento de discussão de SAF, que as pessoas colocaram na cabeça que a SAF é a salvação, tinha 10 pessoas. Então, assim, vão vender o clube por causa da opinião de 10 pessoas. Ou as pessoas participam da vida política do clube, ou o clube vai se acabar. A história é essa. A verdade é essa. É uma verdade dolorosa, mas é verdade. Vai cair na mão de quem já está dando as cartas lá dentro. Não se engane, não. Os portugueses já estão trabalhando. Mesmo antes de comprar qualquer coisa. Eu não sei se você pode. Evandro, quem são essas... Você pode dizer, quem são essas pessoas que estão no Ferroviário? Que estão, essas 10 pessoas que estão fazendo... Não, entenda. Não, as 10 pessoas são conselheiros. São pessoas como eu, que poderia estar lá. Né? Só que são pessoas, Kempis. O Conselho Deliberativo do Ferroviário hoje é um grupo de WhatsApp. Nossa. Não funciona assim. Né? Eu sou de uma época que o presidente do Conselho Deliberativo do Ferroviário, não falando do presidente atual, pelo amor de Deus. Aliás, o Abdon, que é o presidente do Conselho, é uma pessoa que merece o meu mais alto respeito. Aliás, se tem uma pessoa séria no Ferroviário, eu cravo, é o Abdon, o atual presidente do Conselho Deliberativo do Ferroviário. Não tem nada a ver com a crise de 22. Ele não tem nada a ver com a crise de 22. Ele é uma pessoa serena, experiente, né? Mas ele comanda um Conselho Deliberativo onde você tem um perfil de pessoas de torcedores, não são pessoas do futebol. Futebol, Kempis, como diria Sérgio Pinheiro, ele não é uma ciência exata, mas ele tem um nível de conhecimento ali que não é todo mundo que entende, não. Não basta ser torcedor de arquibancada para ser conselheiro, não. Isso gera... Você lembra do Fortaleza nos anos 90? Uhum. Era uma esculhambação, não era? Isso. Todo mundo mandava. Você lembra do... Você está vendo o Ceará agora? Sim. Se o Ceará não subir vem crise de novo, porque existe uma arregimentação política que é mal resolvida. E o Ferroviário tem uma regimentação política mal resolvida. É aquilo que eu ia dizer. Eu sou de um tempo que o presidente do Conselho Deliberativo do Ferroviário era um José Rego Filho, que tinha experiência na executiva, tinha sido campeão em 70, em 79, né? Apoiou 88, né? Um Rui do Ceará, né? Um Telmo Bessa, agora, mais recentemente, né? um próprio Múcio Roberto, o William Braga, pessoas que foram da executiva, sabem a dificuldade que é fazer um time de futebol, gerir, pagar folha em dia e conhece, né? Mas assim, quando você tem um grupo de conselheiros que dão conselhos aleatórios sobre o que eles pouco conhecem, a tendência é que você não tenha um rumo. E isso, inclusive, é gasolina em incêndio. Nossa. Como foi em 22. Quando você teve parte do Conselho Deliberativo apoiando uma cisão, porque quiseram fazer uma antecipação de eleição, 40 e tantos conselheiros assinaram uma carta de antecipação de eleições para garantir a possibilidade do investidor continuar aportando, pelo menos, e outras pessoas entenderam isso como traição, como oportunismo. Tá aí, em 22 rachou. Felizmente fomos campeões em 23, mas já voltou. Isso. Caiu e não tem dinheiro para nada. Mas, Evandro, qual é a diferença do investidor, que era o Boim? Arthur Boim, que fez um trabalho, eu acho que não dá para questionar, acho que fez um bom trabalho lá naquele período. Qual a diferença de um Arthur Boim com sua empresa, seu patrimônio no clube, para uma SAF? Você fez uma pergunta interessante. O Ferroviário era uma SAF com o Arthur Boim. Total. Era uma SAF com o Arthur Boim. E mesmo assim as pessoas criticavam. Você imagina quando os portugueses, se forem eles mesmos que foram comprar, resolverem assim, não, nós não vamos mais ganhar títulos, nós vamos batalhar por títulos aqui. Não é porque ganhar título não ganha no Cearense há 30 anos. Mas ano passado foi campeão brasileiro. Nós não vamos mais querer saber de título. Nosso negócio aqui é fazer jogador de base para vender para a Europa. Vamos dizer que os portugueses, esse seja o plano dos portugueses. E eu não duvido que seja. Que é uma coisa muito factível. Sim. Né? Você não tem compromisso com o campo, o lado esportivo, não tem uma torcida numerosa que cobra, né? Que infelizmente a gente vê os problemas que geram aí botando pressão. Não que eu concorde, eu acho que eu abomino, eu fui de torcida organizada numa época que torcida organizada não era caso de polícia, era um grupo de amigos que se reuniam para torcer juntos, não é o que é hoje.
Mas não tem diferença nenhuma. O Ferroviário era uma SAF informal com Arthur Boim. Ele era o dono, entre aspas. Só que ele era um dono que colocava o dinheiro e remunerava uma diretoria toda, desde o presidente ao diretor de eventos, ao diretor social. Todo mundo era remunerado. Assim, é muito bom, Kempis. Sem dúvida. Eu, quando fui diretor de marketing do Ferroviário, quando fui diretor de futebol, eu não era diretor remunerado, era estatutário sem remuneração. Com um detalhe, o nosso projeto da Prado, aí é onde entra o X da questão. Falar, o nosso projeto da Prado tinha uma possibilidade de remuneração em 2012, a partir de 2012, e nós pagamos 18 folhas em dia, de julho de 2012 a dezembro de 2013, depois o Ferroviário não pagou mais ninguém, nem o Yarley. Nem o Yarley. O que é que acontecia? Nós tínhamos ali um projeto que, se vendesse um jogador daquela base, o montante era dividido em 70% Ferroviário e 30% para a empresa, que geria o setor de futebol. E a empresa tinha sua reca de gente. Tinha meus 6 na empresa que tocava aquele processo. Quando nós saímos de lá, você deve lembrar, em um ano depois, fizeram outro projeto desse. Trouxeram uma empresa de São Paulo, chamada Buy Soccer. Lembro de As mesmas pessoas que criticaram 70% para o Ferroviário e 30% para a empresa, inverteram. Deram 70% para a empresa e 30% para o Ferroviário. Isso é ou não é coisa de canalha? Isso é coisa de canalha. Que levou algum para apoiar isso lá dentro. Eu só não sabia que era dessa divisão de 70. Eu achei que era 60, 40, meio a meio. Eu tenho um contrato social. É um absurdo. Brincaram mesmo. O contrato social da empresa e o contrato de parceria com o Aí é uma brincadeira, aí é uma sem vergonhice. Esse é o problema. Eu, como pesquisador, eu quero os documentos. Por exemplo, a crise de 22, quando houve o racha e o Arthur Boim saiu, deixou de botar dinheiro, o Newton renunciou, faltando 7 jogos para acabar o campeonato. Mas foi só por isso mesmo? Essa da antecipação do Boim? Foi só por isso o estopim foi. Agora, o estopim certo, foi. Certo. Agora, se você pegar... intrinsecamente existia um racha entre presidente e vice. O vice estendeu para o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo começou a colocar certas imposições, né? Tipo, eu quero a origem do dinheiro que você vai botar, eu quero o orçamento até o final do ano que vem, coisas que não faz hoje. Enfim, você quando quer complicar a vida de alguém, você começa a, burocraticamente, você começa a complicar. E politicamente, você faz reuniões e grupo de WhatsApp, começa a vazar os áudios, as ameaças e tal. Que, aliás, é um bom material para pesquisador como eu. Porque quando teve a cisão em 2022, eu passei a ter todos os áudios. Meu Deus do céu. Dos últimos 4 anos de gestão. Rapaz. E aí você imagina o meu trabalho. Nossa. E a minha tentativa, né, de até talvez tomar um Isordil para não aumentar a pressão, de você ver áudios onde as pessoas idolatram certos nomes e depois vão lá e esfaqueiam pelas costas. Ou então, áudios de pessoas que queimam determinadas pessoas e agora estão agarrados juntos. E não saem do Ferroviário. Não saem lá de dentro por nada no mundo. Aí você pergunta, por quê? Porque eu amo o Ferroviário. Meu amigo, como diz o Wilton Bezerra, me compre um bode, meu amigo. Me compre uma carrada de bode. Esse aqui é irmão desse. Eu estou há 10 anos longe da vida política do Ferroviário. Eu posso falar. Não é por isso. Não é porque ama. Eu lhe atrapalhei em 22. É porque se dá bem. Em 2022, teve essa crise, né? Ano de eleição, os resultados em campo não estavam ajudando, mas mesmo assim, em 12 rodadas, o Ferroviário não tinha nem entrado na zona de rebaixamento. Mas como o time estava oscilando, todo mundo, esse time vai cair. Sendo que o Altos e o Vitória da Bahia, naquele mesmo campeonato, estavam na zona de rebaixamento. Verdade, o Vitória. E o Ferroviário nem estava na zona de rebaixamento, quando o Newton Filho renunciou. Nem estava. Quando teve a crise, o estopim, a antecipação das eleições, aí o Boim, é assim, pois eu vou embora. Aí o Newton renunciou, o Boim parou de botar dinheiro e o Ferroviário quebrou no meio do campeonato. Foi o que aconteceu ali. O Altos não caiu. E o Vitória da Bahia subiu naquele ano. Tá até na Série A. E todos os times faltavam 7 jogos. E o Ferroviário nem na zona estava. Então o Ferroviário, quando entrou na zona em 2022, foi na reta final. Quando esses picaretas que assumiram e fizeram a crise, não conseguiram segurar a onda.
Aí trouxeram o treinador, e aí vem os áudios, tem que fazer isso, tem que fazer... Olha, o Ferroviário aí sai da esfera política e entra até na parte cômica, porque você morre de rir. Você morre de rir, vendo a futilidade das pessoas, a fragilidade, sabe, não tem pulso firme, não sustentam opinião, mudam de ideia conforme a conveniência da situação. Enfim, isso é a vida política do Ferroviário. E em 2023, o Ferroviário teve outra chance do destino, né? Total. Demais. Porque fez um time bem barato e esse time entrou na Copa do Nordeste ganhando 2 decisões de pênalti. Uma contra o Asa e outra contra o Confiança. E aí gerou uma receita que não estava nem no orçamento. E aí fez uma boa campanha. Aí vendeu o Eric Pulga. Ganhou a renda do jogo do Grêmio lá na Arena do Grêmio. Passou de fase na Copa do Nordeste, passou de fase na Copa do Brasil. E aí foi campeão brasileiro. Mas mesmo assim, não conseguiu pagar nenhuma folha em dia. Nossa, mãe. Pagava, o mês do Ferroviário não tinha 30 dias, tinha 35, 45. Mas foi pagando. Isso. O problema é quando não paga. Foi pagando, mas não pagou a premiação final. Tanto é, não sei, isso é uma coisa que às vezes eu faço uma crítica à própria imprensa cearense, porque as pessoas olham muito pouco para o Ferroviário. Como Ceará e Fortaleza são 2 expoentes, as pessoas só olham para os 2. Mas não é estranho, Kempis, você ter um time que é campeão invicto e esse time é desfeito para o outro ano. Completamente. É muito estranho. Sendo que, por que o jogador não quis ficar? Porque foi jogar com o Paulinho Kobayashi lá no Capital. Por que o Paulinho não quis ficar para jogar uma Série C? Por que esses jogadores não quiseram ficar para jogar uma Série C? Não, e falavam à época que a ideia era... Não, agora é Série C, é outro nível. A gente precisa de um reforço maior. Ali era o time de Série D. Essa aí foi a cortina de fumaça da época. Por quê? Porque trouxeram jogadores inferiores ao que estavam. Tanto é que depois foram tentar buscar alguns, inclusive o Kobayashi. Isso. Mas, assim, a grande verdade é que os jogadores chegaram ali ao final de setembro de 23, quando o Ferroviário foi campeão brasileiro invicto. Os jogadores chegaram ali num processo de, sabe, de uma tensão psicológica, porque não foi um ano fácil. Total. Foi um ano onde o dono do apartamento alugado estava lá batendo na porta. Cadê meu pagamento? Não recebi ainda não. Colégio de menino atrasado, comida comprada em cartão, porque o jogador não tinha cartão, mas quando receber paga. Foi um ano muito tenso para o elenco campeão brasileiro invicto. E ainda foi vice da Fares Lopes, né? Chega a vice para conquistar. E foi vice da Fares Lopes porque o Ferroviário não tinha interesse naquela final. Exatamente. E foi tudo na mesma semana, colocou o time. Senão o Ferroviário tinha arrastado também, porque o elenco era muito comprometido. Muito. E muito fechado entre si, com a liderança do Ciel. Enfim, o Kobayashi fez um trabalho de gestão de grupo. E aí, justiça seja feita, Kempis. O Raul, que eles colocaram a culpa agora no Raul, o executivo de futebol, foi quem segurou a onda em 2023 no campo. Ele e o Kobayashi, a parte técnica de futebol. Porque você tem que olhar para o setor, para o Ferroviário, e você diz, desses aqui, quem é que entende de futebol? A maioria não entende. São aqueles dirigentes de ar-condicionado. A verdade é essa. Tirando algumas sessões, Dr. Valmir Araújo. Esse você não tem o que falar. Esse daí entende futebol. Tá, há quantos anos no futebol? Já foi presidente do Ferroviário, enfim. Nossa. Mas a maioria é dirigente de ar-condicionado. Dirigente de tomar decisões, enfim. É um perfil mais institucional do que do futebol. Entendi. Então, que é até uma coisa engraçada, porque quando você pega os áudios e os prints falando do setor de futebol 2023, eles colocam o Raul no céu. E as mesmas pessoas que colocam o Raul no céu, hoje, agora detonam o Raul. Ou seja, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Certeza. Sendo que a culpa não é só do Raul. E também teve a sua parcela de culpa. Óbvio, quando você contrata errado, você assume, né? Você está num nível de Série C, o mercado é um pouco diferente. Mas não vamos colocar, né? Quando sobe, somos nós. Quando cai, é ele. Isso é típico do Ferroviário. Isso é típico do Ferroviário. Quando cai, se arruma alguém para botar a culpa. Eu vi isso no Ferroviário, com meus próprios olhos. Em vários episódios. Em 2022, agora, em 14, na época do Crateus, que caiu, mas não jogou, a segunda divisão. Eu vi sempre isso. Há uma dúvida,
Eu acho que para todos. A gente escuta muito, né? Como você disse, o Ferroviário ele não tem o mesmo expoente, obviamente, Ceará e Fortaleza, por alguns contextos, torcida, o time está na Série B, o outro Série A, enfim. Mas quando se fala assim, não, porque o Ferroviário é um time grande, precisa disso, é só se unir e tal. Mas quando você passa esse relato, a sensação de que é um time, é um clube completamente rachado, dividido, e a sensação... Não é sensação, não, é a verdade, é a realidade. É a realidade. E a solução, você acredita que é possível? O que é possível fazer? Eu não tenho dúvida em lhe dizer, Kempis, que o que impede os ciclos de crescimento e de sucesso do Ferroviário são as crises políticas. É só você conhecer a história do clube. Sempre. Se você pegar na época dos anos 50, tem episódios desse tipo. Eu não quero dizer que isso é exclusivo do Ferroviário. Isso é um processo exclusivo dos times associativos. Fortaleza tinha isso. Fortaleza, sim, no dia que o Marcelo Paes não deixar de conquistar como ele conquista, ele vai ser cobrado. Sem dúvida. Né? A gente viu agora nesse processo eleitoral da cidade o clube rachado politicamente. O Conselho Deliberativo pensa de um jeito. Então isso é normal. Isso é totalmente normal no futebol. O Ceará é assim. Sim. Só que o Ferroviário ele tem mais dificuldades pelo fato de ser uma espécie de patinho feio da indústria do futebol cearense. Ele não é Ceará nem Fortaleza. Eu acompanhei aqui o Sheik Emanuel e eu fiquei assim, eu gostei muito quando ele lembra do Ferroviário dos anos 80, dizendo que era o clube que assustava ele. Total. É o Ferroviário que eu comecei a torcer, Kempis. Aqueles jogos que ele citou aqui no seu programa, falando que lá vem o Ferroviário de novo na minha vida, tirou o Fortaleza, foi por causa daquele Ferroviário que eu comecei a torcer Ferroviário. Total. Por causa daquele programa, o time do Jorge Veras, do Betinho, aquele time que fazia frente a Ceará e Fortaleza. Então é muito difícil para minha geração, por exemplo, olhar hoje Ceará e Fortaleza no andar de cima e o Ferroviário lá embaixo. E o pior, com Tirol, com Floresta... Total. Com as pessoas dizendo, o Icasa, um dia desse, era o Guarani de Sobral, Rafael Itapipoca, todo mundo é melhor. É muito difícil para um torcedor da minha geração entender, assim, gostar disso. Ninguém gosta, mas você precisa entender por que as pessoas pensam isso. Né? Porque aí vem a história da autoestima elevada do torcedor do Ferroviário. Né? Tem uma galera com autoestima mais alta do que o pescoço. Tipo, mas um Icasa jamais vai ser um Ferroviário. Um Floresta jamais vai ser o Ferroviário. Eles têm que ganhar, eu escuto isso lá dentro, eles têm que ganhar não sei quantos títulos brasileiros, mas tantos títulos cearenses para ser igual ao Ferroviário. Não é disso que está se falando. Quando a pessoa faz uma crítica dessa, é que você esquece Ceará e Fortaleza, que eles já estão no patamar estratosférico, não alcança mais. O Ferroviário vai ganhar campeonato cearense em cima do Fortaleza? Vai. No dia que o Fortaleza estiver rachado, em crise financeira e fizer um time ruim. Porque enquanto for isso aí, eles vão ganhar todas. E vai ser com o Ceará. O Ceará eventualmente vai ganhar como ganhou esse ano. Mas o Fortaleza ganhar quantos anos? 5? 4, 5 anos? 5 anos. 5 anos. Então, assim, até entre Fortaleza e Ceará já tem uma diferença de orçamento que vai para dentro de campo. Você imagina com os outros. Certeza. Então, assim, eu acho que o Ferroviário tem que se modernizar para entender, e a SAF pode ser um caminho, mas eu volto a dizer... Desde que seja vendido para as pessoas certas e não para os aproveitadores que esperam a mercadoria ficar ruim, podre, para comprar barato. Total. Porque é isso que está acontecendo no Ferroviário hoje. Esperaram cair para entrar. E volto a dizer, Kempis, já estão lá dentro. Esse timezinho que vai jogar a Fares Lopes agora... é obra e graça deste pessoal. O pessoal que caiu, acho que ficou assustado, né? Estão lá dentro mantendo seus cargos formalmente, estão trabalhando. Não estou dizendo que não estão trabalhando, estão fazendo o que podem para... Mas essas pessoas sumiram. Quem está dando as cartas no Ferroviário hoje, se você entrar no site do Ferroviário, você não vê o nome dessas pessoas. Elas estão na surdina dando as cartas no Ferroviário. E meu medo é a dívida que fica, são os compromissos que não são pagos, os interesses, porque esse pessoal está com a base na mão, e você sabe que a principal coisa que esse pessoal olha é a base. Certeza. E o Ferroviário vai jogar o campeonato da Fares Lopes agora com pelo menos metade do elenco da base. Aí depois um jogador desse some, aí vão dizer, é porque é ladrão, é porque não sei o que. Não, é porque existia um vácuo de comando no clube. Quando tem vácuo de comando, todas as baratas e os ratos entram. A verdade é essa. Evandro,
chegamos praticamente ao final aqui do programa. Rapaz, dava pra gente conversar mais umas 3 horas, sem dúvida alguma aqui, porque a gente praticamente só falou do Ferroviário, tem tanta coisa pra falar da história do Ferroviário. Eu vou deixar pra segunda temporada. Peço, por favor, que você venha aqui no próximo segunda temporada. O famoso Ferrão, Ferrinho, Valdemar Caracas. Tem gente que não gosta, né? Isso, não, eu não digo mais. Eu já fui repreendido ao vivo no programa quando eu trabalhava na Verdinha. Que eu fui falar do Ferrinho, o cara me ligou, mandou o WhatsApp, a gente botava lá, peça pra esse rapaz aí nunca mais chamar. Eu disse, nossa. Isso aí é a autoestima do torcedor do Ferroviário. A autoestima exagerada. Né? E renega inclusive, um passado de carinho. Total. Minha mãe, eu tenho uma crônica que eu falo isso, no livro Crônicas Corais. Minha mãe chama Ferrinho até hoje. Cara. Isso. Muitas pessoas chamam Ferrinho. E de forma carinhosa, as pessoas antigas. Você vai para o Rio e São Paulo, isso. É Ferrinho. Ferrinho. Eu não gosto é quando chama de Ferrinho. Que aí é uma mistura de Ferroviário de Araraquara, né? Aí mostra desconhecimento. Mas Ferrinho é carinhoso. Total. Mas existe uma ala, né, dotada aí de uma grande autoestima que não aceita essas coisas, que acha que o Ferroviário... E é Kempis que vai fazer, em 2025, vai fazer 30 anos. Que não ganhar. E eu volto a lhe dizer, se alguém me dissesse naquela noite, que eu invadi o campo, dei a volta olímpica com os jogadores do Ferroviário, em dezembro de 95, se alguém me parasse ali e dissesse, vocês vão levar mais de 30 anos para fazer isso aqui de novo, um nível de campeonato cearense. Até porque hoje você é campeão brasileiro, você não dá mais a volta olímpica, né? Não tem, até isso acabaram. Isso. Mas se alguém me dissesse isso naquela noite de dezembro de 95, aquele domingo, eu dizia, tu tá louco, cara, sai daqui, tu é maluco. O Ferroviário vai ganhar aqui todo ano. 30 anos que a gente não ganha. Pô, Evandro, obrigado de coração, cara. Obrigado, mas foi um espetáculo. Obrigado mesmo. Eu espero que você volte mesmo na próxima temporada. Só chamar. Pra gente falar tem muita coisa boa da história do futebol cearense e principalmente Ferroviário. Quem sabe quando você voltar, a gente já sabe como é que tá essa SAF, como é que tá tudo isso aí. Se vai ser SAF, se a SAF vai ser de respeito ou de... Enfim. Gente, obrigado se você chegou até aqui. Deixe seu joinha, se gostou com certeza. Então deixe seu joinha, sua curtida, seu like. Agradeço demais. Compartilhe aí nos grupos. Deixe seu comentário. O que é que você pensa? O que é que você achou dessa, para mim, espetacular entrevista com o Evandro. E você, só lembrando, toda quinta-feira, 11 da noite, aqui na TVC, sempre a personalidade da mídia e do esporte cearense. Obrigado, gente. Até a próxima.